O povo tá entrando. Estamos ao vivo. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer enorme recebê-los aqui no evento de lançamento da plataforma da GeoRedos, que é a plataforma que disponibiliza de forma aberta, gratuita, dados georreferenciados a nível intramunicipal para apoiar aí as gestoras, os gestores em decisões de políticas públicas para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu vou me apresentar aqui para vocês primeiro. Meu nome é Naomi Amado, eu trabalho com gestão de produtos do Instituto Oriorô e coordenação de iniciativas na plataforma Redos. E hoje eu vou moderar esse evento. Eu estou aqui com a minha colega Marcela Vaz, que é assessora técnica da GeoRedos Brasil, que vai ficar responsável pela moderação do chat. Falando em chat, eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui. Então, conta para a gente qual que é o nome de vocês, a organização na qual você trabalha, o município e o estado de onde vocês falam. Enquanto vocês se apresentam aqui no chat, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de ascendência amarela japonesa, de cabelos castanhos escuros, comprido. Eu estou usando aqui um óculos verde, uma camisa azul, com moletom bege. E eu estou no escritório com fundo, tem aqui computadores, pessoas trabalhando. Olha só, já temos 330 pessoas, muito bem. Olá aí, Raquel, Jefferson, Isabelle, todo mundo que pode ir se apresentando no chat. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. O nosso evento de hoje vai ser dividido em 3 blocos. Então, o primeiro bloco é de falas institucionais, no qual a gente vai contar com a participação de cada um dos representantes das organizações que contribuíram para que a GeoRedos se tornasse, né, uma realidade. O segundo bloco vai ser de apresentação da plataforma GeoRedos em si, onde também a gente vai ter uma apresentação especial aí da Redos. E o terceiro bloco é o bloco que a gente vai abrir ali para as perguntas, né? Então, vão enviando as perguntas de vocês aqui no chat, podem ficar à vontade, que a gente vai selecionar algumas das perguntas para conseguir responder no terceiro bloco, tá bom? Olha, o pessoal ali do Amapá, Londrina, Tocantins, estou gostando de ver, muito bom. Já temos 351 pessoas aqui, bem-vindas. Bom, então, para abrir o primeiro bloco aqui com as falas institucionais, eu gostaria de convidar o professor Eduardo Marques, que é diretor do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo, onde coordena o projeto Governança em Grandes Metrópoles em Perspectiva Comparativa. O Eduardo é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo. Eu vou passar a fala aí para você. Obrigado, Naomi. É um grande prazer estar aqui representando o Centro de Estudos da Metrópole, da Universidade de São Paulo. Como a Naomi disse, eu sou o atual diretor do centro. Para quem não conhece o centro, vale 2 palavrinhas. Antes de fazer um agradecimento muito rápido pela oportunidade do próprio centro de ter participado dessa experiência, que é uma experiência muito, muito importante. O Centro de Estudos da Metrópole é um centro que tem já uma certa tradição na área de produção de dados, disseminação de dados e realização de estudos sobre questões urbanas, mas principalmente questões relacionadas com desigualdade social no Brasil, com mais ênfase em São Paulo, naturalmente, porque a gente está sediado em São Paulo, mas com um olhar muito amplo para outras cidades também, para cidades de outros países. E o CEM, desde o seu início, ele teve como missão produzir dados e disseminar dados para ajudar a produção de políticas públicas, especialmente em nível local. Então, é com muito prazer que a gente participou dessa iniciativa do GeoRedos, porque ele junta, na verdade, a iniciativa junta várias das dimensões que o CEM trabalhou e que tem muito caro, né? Por um lado, a ideia da produção e disseminação de informações de maneira gratuita, né? Por outro, a ideia de capacitar governos locais e ajudar a produzir políticas públicas mais capazes de enfrentar os desafios das cidades contemporâneas, né? E fazer isso de uma forma que seja uma forma que a gente lá atrás, há muito tempo atrás, no começo do CEM, chamava de low-tech, né? Mas que no fundo tem um grande exercício high-tech por trás para disponibilizar as informações da forma mais simples possível para o usuário, sem criar grandes barreiras tecnológicas,
para viabilizar justamente a disseminação a mais ampla possível. Então é com muito prazer que eu estou aqui e o CEM tem muito orgulho dessa parceria multi-institucional para produzir o GeoRetos. Obrigada, professor Eduardo. Agora eu gostaria de convidar aqui o Daniel Miranda, que é coordenador de Relações Institucionais da FNP desde 2023, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, com especialização em Governança Pública pela Unesp e gestão de CIT da Fiocruz também, e controlador de São Carlos, com passagens por MMA, enfim. Então, vou chamar aqui o Daniel, vou passar a fala para você. Muito obrigado, Naomi. Boa tarde a todos e todas. Eu sou coordenador de Relações Institucionais e Projetos aqui da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que é uma entidade que representa as cidades com população acima de 80 mil habitantes. Portanto, 415 cidades aqui no Brasil, onde moram 2/3 da população e são produzidos 3/4 do PIB. E é uma honra estar aqui hoje representando a FNP no lançamento da GeoRetos. Gostaria de, em nome do nosso presidente, o prefeito Eduardo Paes, saudar todo mundo que está aqui, e especialmente as instituições que estiveram envolvidas nesse projeto. O CEM, Centro de Estudos da Metrópole, da USP, do professor Eduardo, GIZ, Oriorô, e que, em conjunto com a frente, fizeram acontecer essa plataforma, que a gente espera que seja muito útil para os gestores municipais. Útil para trazer um conjunto de mapas, um conjunto de mapas com diversos dados, dentro das cidades, dados de moradia, demografia, saúde, educação, infraestrutura e um mundo de outras informações que com essa plataforma facilita a visualização desses dados, fazer diversos tipos de comparação e, consequentemente, a tomada de decisão. Então, nesse sentido, a gente aqui da FNP convida e estimula todos os gestores municipais, secretários, prefeitos, prefeitas, curiosos, a utilizarem a plataforma, que pode auxiliar, que com certeza auxiliará na tomada de decisão para as políticas públicas. A plataforma ela vai continuar crescendo, incluindo novos dados, modalidades, e a gente está convicto que os gestores, ao explorarem e ao se apropriarem desses dados, terão uma nova forma de visualização do seu município e dos desafios que enfrentam. Então, mais uma vez, parabéns àqueles que trabalharam na plataforma e espero que todos os demais aproveitem. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Pessoal, já estamos aqui com 442 pessoas, estou gostando de ver. Bom, dando sequência, eu gostaria de convidar aqui a Sara Habersack, que é diretora do programa Transformação Urbana da Cooperação Técnica Brasil-Alemanha da GIZ Brasil, especialista em mudança organizacional, desenvolvimento urbano e transformação digital, com atuação na Índia, Europa e Brasil. Sara, seja muito bem-vinda, eu vou passar aqui o microfone para você. Olá, boa tarde também da minha parte, um prazer estar aqui, um grande abraço também para os nossos parceiros aqui da FNP, né, do Oriorô, com quem a gente não só trabalhou nessa GeoRetos, mas começou a nossa jornada anos atrás com a criação da Retos, que já foi um processo que muitos acharam um pouco louquinho demais, mas a gente acreditou fortemente, por isso chegamos a esse lugar. E também quero mandar um grande abraço para Eduardo, Centro dos Estudos da Metrópole, porque ainda fico mais feliz que ao longo dessa jornada se juntaram mais pessoas, mais instituições acreditando, né, no poder, a possibilidade e também a responsabilidade da tecnologia para o desenvolvimento social e desenvolvimento urbano, né? Isso também sempre foi a ideia, e eu lembro que, na verdade, toda essa ideia da Redos e depois também da GeoRedos surgiu de grandes discussões que a gente teve anos atrás, que começou com toda essa questão da transformação digital para as cidades, e o que isso significa e como isso pode ser desenhado de uma forma de fato responsável, democrático, acessível, e nesse sentido, nesse espírito,
todas as decisões, todas as ideias foram se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Eu fico muito emocionada hoje estar aqui nesse lançamento da GeoRedos. Daniel e Eduardo já destacaram muito a importância, e a gente da GIZ, a gente é a Cooperação Brasil-Alemanha, né? Então a gente coopera com o Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, mas também com municípios em todo o Brasil, e temos que encarar a realidade que mesmo uma grande parte da população mora em cidades grandes. O número de municípios, o maior número de municípios aqui no Brasil são pequenos municípios, e a gente precisa pensar mais e mais que tipo de ferramentas, que tipo de política pública a gente precisa que seja acessível e que seja viável para essa grande quantidade de municípios. E a GeoRedos, eu acho que é uma dessas ferramentas que pode fazer uma grande diferença também, seguindo, né, os princípios digitais globais que foram assinados também por várias organizações, também pela GIZ, que acredita, né, de desenhar soluções que é possível de ampliar para o maior número de pessoas e também desenhar isso com os usuários, né? Então, para nós foi muito importante também nesse processo todo ouvir as demandas, ouvir as necessidades dos municípios. A gente trabalha com muitos municípios, mais que 100 municípios, né, no Brasil todo, de todos os tamanhos, ouvir, escutar, né, prestar atenção e trazer isso para uma ferramenta que pode ser acessado simplesmente. E no outro lado temos muitos municípios muito avançados, muito pesquisadores, instituições de pesquisa, instituições da sociedade civil que já trabalham com dados, que já têm um trabalho super legal, e que a gente espera que com essa plataforma que isso pode virar também uma plataforma de agregar esses esforços e ter uma entrada fácil para achar, para conectar esses diferentes dados para uma melhor análise da situação das nossas cidades. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho, né, para realizar esse sonho, e espero ver isso crescer. Eu espero que seja útil para vocês, e a gente quer saber isso, quer conversar com vocês para poder também, ao longo do tempo, melhorar, porque, claro, assim, uma ferramenta digital se realiza no uso. Então, hoje é o primeiro passo, né, público de lançamento. Então, eu espero que vamos ter muitos momentos ainda de troca e de melhoria e de avançar no nosso entendimento dos nossos territórios. Muitíssimo obrigada. Maravilhosa, Sara. Muito obrigada, viu? Então, dando sequência aqui, eu vou convidar o meu amigo e colega de trabalho, Simon Fan, que é diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto Oriorô. O Simon trabalha há mais de 14 anos atuando com tecnologia de impacto, possui vasta experiência em projetos de inovação envolvendo tecnologia, setor público e terceiro setor. Simon, bem-vindo, e eu passo a fala aqui para você. Opa, boa tarde a todas, todos. Muito obrigado. Para mim é muito emocionante, na verdade, poder estar aqui com vocês. Ouvir essa fala da Sara também, né, resgatando esse histórico, que é isso mesmo lá atrás, né, Sara? Gente maluca essa. E hoje conseguimos somar mais malucos, né, professora Mariana, professor Eduardo, Daniel, enfim, sejam bem-vindos ao time. Gente maluca, mas somos malucos do bem. Enfim, muito prazer, meu nome é Simon Fan, eu sou diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto Oriorô de Tecnologia de Interesse Público. Fazer minha audiodescrição, eu sou uma pessoa de ascendência chinesa, tenho um cabelo raspado, uso óculos, tenho um bigode, minha cabeça é oval, eu tô com uma blusa azul que eu gosto muito. Enfim, e eu queria falar um pouco brevemente sobre a importância desse projeto e de iniciativas de tecnologia como a GeoRedos para a sociedade em especial e para a nossa visão da Oriorô, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, é quase inevitável a gente pensar na internet, na tecnologia da informação, na inteligência artificial, no ritmo impressionante com que essas tecnologias evoluíram nas últimas décadas. No último século, do ponto de vista tecnológico, né, as sociedades humanas expandiram as capacidades de produção de bens para muito além do necessário para usufruto de toda a população, praticamente.
um feito que é magnífico, né? Inimaginável em épocas nem tão longes de hoje. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, várias das questões sociais que marcam a realidade brasileira há séculos permanecem, se não nos mesmos patamares, ou então só ligeiramente modificados. Em 2025, a gente tem um déficit habitacional no Brasil de mais de 6 milhões de domicílios. Os patamares de desigualdade de renda no país permanecem ao longo do último século inteiro, desde 1925, em valores completamente inaceitáveis, né? Com 1% das pessoas mais ricas do país concentrando 25% da renda. É inevitável olhar para tudo isso, esses dados, e não se perguntar de que adiantou essa tecnologia toda, de que adiantou essa inovação, o que a gente está fazendo, né? Acho que eu compartilho com muitos o sentimento de que parece que nós, como sociedade, como humanidade, às vezes a gente está caminhando em direção ao abismo, a gente sabe disso, e a gente não consegue parar. E a tecnologia faz parte dessa aceleração. Ela acelera tudo, na verdade, né? Mas eu acho que eu, como pessoa da tecnologia, sempre e otimista que sou, as pessoas me conhecem, acho que ainda assim, quando eu tenho uma esperança de alguma forma, muitas na verdade, né? Quando a gente olha para a história, elas nos mostram que momentos de grandes transformações tecnológicas também são grandes oportunidades de transformações sociais. Foi assim com a agricultura, foi assim com ferro, com vapor, com a indústria, né, com a química, enfim. E está sendo assim, ao vivo e a cores com a gente aqui, com a tecnologia da informação. A gente vive um momento histórico, que daqui a 100 anos, historiadores e historiadores vão ficar se quebrando a cabeça para entender o que aconteceu nesse período tão curto de tempo, né? E é por isso que, para a gente, do Instituto Oriorô, iniciativas como a GeoRedos e a Redos são tão importantes. Elas são exemplos vivos do que pode ser feito, do que pode ser pensado quando a gente pensa a tecnologia como um bem público, né? O desenvolvimento de tecnologias avançadas, complexas, dentro de arranjos institucionais, né, em rede, voltados para a maximização do bem público, que possam produzir resultados que sejam efetivamente desfrutados por todas as pessoas que integram as nossas sociedades. E aí, para não me estender aqui, eu queria muito agradecer a presença de todos mais uma vez, agradecer ao CEM, à FNP, à GIZ, por essa parceria inestimável, tanto, né, do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista pessoal. É um grande prazer trabalhar com essas pessoas maravilhosas. E aí eu queria agradecer, né, a toda a equipe, em especial a professora Mariana Gianotti, que apostou demais nesse projeto, né, para a gente tornar ele uma realidade. Desejo a todos uma boa sessão. Obrigado. Obrigada, Simon. Pessoal, já estamos aqui com 570 pessoas. Obrigada a todo mundo que está aqui. E para quem ainda não conseguiu entrar, o nosso time mandou aqui no chat o link, tá bom? Porque acho que tem gente que não conseguiu entrar ainda. Aí pode encaminhar para o pessoal ali, para eles entrarem, para todo mundo conseguir entrar, tá bom? Bom, com isso a gente encerra aqui as falas institucionais e vamos dar início ao segundo bloco. Como vocês já devem imaginar, a GeoRedos é um projeto que nasceu da Redos, até porque o nome não deixa mentir. Então, antes de falar da GeoRedos, eu gostaria de convidar aqui a Cecília Martins para fazer uma breve apresentação da Redos, que é a Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. A Cecília é arquiteta e urbanista, coordenadora geral da Redos e hoje coordena o projeto Cidade Presente pela GIZ Brasil, onde também coordenou até 2022 o projeto Andos. Foi coordenadora de mobilidade ativa do governo do Distrito Federal e, como especialista em infraestrutura de transportes e rodovia, atuou na empresa ITEC Infratec e na área de planejamento e modelagem de transportes. Cecília, você está aí. Vou passar a fala para você. Oi, tudo bom? Oi, Naomi. Olá a todas e todos. Eu vou fazer o meu compartilhamento de tela para a gente começar. Me indiquem se vocês estão enxergando. Chegou sim. A minha tela, que bom. Porque aí a gente pode começar. Eu vou me apresentar. Primeiro, né? Boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Eu queria
usar um pouquinho as falas do Simon, assim, é uma felicidade muito grande ter esse time todo reunido, né? É uma felicidade ter podido trabalhar não só na construção da Redos, mas também nesse projeto da GeoRedos com todos vocês. Então, meu agradecimento especial. Mas a todos os 500 e tantas pessoas, eu agradeço também estarem aqui colaborando com a gente nesse lançamento. Meu nome é Cecília Martins, eu sou arquiteta urbanista e faço parte do time de coordenação da Redos pela GIZ, Agência de Cooperação Alemã. Uma audiodescrição rápida: eu sou uma mulher branca de estatura mediana, tenho um cabelo ruivo, curto, uso hoje um óculos de aro preto e o meu fundo representa a Redos. A Rede para o Desenvolvimento Sustentável nasceu de uma dor, né? A vontade de pensar cidades melhores em conjunto. Acreditamos que o desenvolvimento urbano sustentável é pautado no bem comum e na redução de desigualdades, e para a resolução desses problemas urbanos complexos, é impossível pensar de forma isolada e desintegrada as nossas cidades. E por isso a Redos nasceu em 2021 como uma das estratégias de apoio à implementação da Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, com abordagem coletiva, incentivando processos participativos e buscando olhar as cidades como uma solução. Mas o que é a Redos? A Redos é uma rede de pessoas, organizações e iniciativas que discutem o futuro das cidades brasileiras. O objetivo é criar e fortalecer a colaboração entre comunidades de prática no desenvolvimento urbano sustentável. Queremos construir esse espaço público de discussão qualificada entre diversos agentes sobre a elaboração e implementação das políticas públicas de desenvolvimento urbano no Brasil. Para tornarmos a Redos uma realidade, juntamos um time de organizações que compartilham dos mesmos valores, na potência da atuação em rede, na articulação e na colaboração. Desde 2018, o Ministério das Cidades e a GIZ trabalham juntos na implementação dos projetos de cooperação Andos e Cidade Presente. E em 2020, outras organizações se juntaram para criar a Redos: a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a Fundação Tite Setúbal, o Instituto Arapiaú, o Instituto Humanize, a Fundação Brava e o Instituto Oriorô. Todo mundo trabalhando junto para tirar a Redos do papel. Hoje já somos mais de 12 mil pessoas cadastradas, temos mais de 55 iniciativas em atividade, temos todos os estados e o Distrito Federal representados em quase 1.200 municípios. Estes números mostram que ao longo dos quase 4 anos de vida da Redos, conseguimos juntar muitas pessoas engajadas em trabalhar juntas para um futuro melhor das nossas cidades. Estar presentes em todo o país é muito importante para nós e vamos cada vez mais buscar um equilíbrio entre nossas regiões, fomentando as trocas entre pares, entre municípios, para aumentar nosso conhecimento coletivo desse vasto território. Aqui uma palhinha das iniciativas presentes na plataforma. Para conhecer cada uma delas, basta acessar o link do site da Redos, que deve estar aí no chat, o pessoal já deve ter colocado para vocês. E olha como o nosso quadro de organizações é bem diverso, mostrando que trabalhar em rede é o futuro, mas que para esse grupo já é o nosso presente. O foco da Redos é disseminar os conhecimentos, multiplicar as práticas de sucesso. Para alcançar a transformação que queremos, no tempo que precisamos, é necessário engajar a sociedade civil, os governos locais e a população, mostrando que, apesar de extremamente desafiador, transformar as nossas cidades não é só possível, mas como já está sendo feito. E juntando todo um acúmulo de experiências e necessidades identificadas para as nossas cidades, foi criada a GeoRedos, que vocês vão conhecer profundamente já já. Acesse os canais da Redos, se cadastre na plataforma para receber nossa newsletter e acompanhe as atividades das iniciativas colaborativas na plataforma. A construção de cidades melhores não é uma responsabilidade de um ou de outro governo. Ela é também uma responsabilidade coletiva e, para isso, precisamos trabalhar juntas e juntos. E por isso que a GeoRedos é inovadora, pois permitirá esse trabalho coletivo. E eu aproveito para convidar cada pessoa aqui presente a fazer parte da comunidade da GeoRedos. Para isso, basta clicar no botão solicitar inscrição no canto direito da tela da comunidade. O link para a comunidade da GeoRedos já deve estar chegando aí no chat. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo aqui presente e especialmente aos meus colegas que trabalharam duro para a gente estar aqui hoje lançando a GeoRedos.
Muito obrigada. Mica, volto para você. Muito obrigada, Cecília. Bom, a gente mandou o link aqui no chat, pessoal. Se vocês quiserem fazer parte, né, da comunidade GeoRedos, é só clicar no link e aperta o botão ali, solicitar inscrição, que fica no canto direito da tela, tá bom? Então, vou chamar aqui agora a cereja do bolo. É com muita honra que eu convido a professora Mariana Janotti, que é professora titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenadora da área de transferência de tecnologia do Centro de Estudos da Metrópole. A professora Mariana pesquisa sobre ciência de dados geoespaciais em análise das desigualdades urbanas para apoiar políticas públicas focadas no desenvolvimento de cidades mais equitativas e sustentáveis. Professora Mariana, é um prazer ter você aqui com a gente e eu passo a falar para você agora. Obrigada, Naomi, obrigada a todas e todos. Eu vou fazer uma breve autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, estou de óculos e meus olhos estão cheios de lágrimas de tanta emoção que eu estou aqui nesse momento. Eu vou compartilhar a tela e vou pedir a gentileza para Naomi me confirmar se já chegou. Chegou agora. Muito bem. E meu papel aqui, eu não vou me alongar, porque ela falou que é a cereja do bolo, mas eu vou corrigir ela e falar o que vem depois, que é o Simon mostrando a plataforma. A plataforma é que é a cereja do bolo, mas eu vou contar uma história bem rápida, né, o contexto rápido dessa plataforma da GeoRedos. Então, primeiro, para fazer essa definição mais formal, né, o que é essa GeoRedos? É o resultado de um sonho, né, de um sonho coletivo, e a gente teve a maravilhosa oportunidade de ter alguns anjos da guarda, como a Tainá Bittencourt, que não está aqui hoje, mas que juntou pessoas que estavam alinhadas nesse sonho de ter esse conjunto de ferramentas de visualização e análise de dados setoriais em nível intermunicipal, voltado para fortalecer esses processos e práticas de participação e elaboração de políticas públicas. A ideia que está por trás da GeoRedes é a gente desenvolver essa rede colaborativa de dados urbanos, para que eles cheguem na ponta do município, para que aqueles municípios, mesmo aqueles que não têm, né, pessoas técnicas que consigam mexer num sistema de informações geográficas, possam acessar uma plataforma onde elas conseguem olhar os mapas das suas cidades, analisar territorialmente, baixar os dados em formatos diversos, como, por exemplo, planilhas, né, que, de repente, são mais apropriadas para o contexto tecnológico daquela equipe que eles estão trabalhando, e fortalecer, então, através dessa rede, né, para a gente que faça essa plataforma crescer, né, e avançar mais ainda nisso que já é uma realização de um sonho, mas pode se tornar, né, algo muito maior. Então, ela começou com essas instituições que já se apresentaram aqui no começo, mas é importante dizer, né, que essa colaboração intensa entre o CEM, o Centro da Metrópole, a FNP, a Oriorô, a GIZ, né, ela é o começo. E a gente espera muito que, num futuro não muito longínquo, a gente esteja de volta apresentando uma segunda coleção, onde mais logos aparecerão aqui nesse slide. E eu queria também aproveitar a oportunidade para falar de alguns dos princípios, para contar um pouquinho dos bastidores, para vocês entenderem algumas das lógicas que acabaram permeando esse nosso trabalho. Então, o primeiro princípio, né, é que a gente tem uma preocupação muito grande de trazer dados qualificados para informar as políticas públicas, né, e para ajudar os gestores a estarem bem informados com esses dados, com esses mapas. Isso tem que vir num contexto de dados abertos, né? A gente tem uma experiência com essa relação com os municípios, que por vezes consultores vêm, fazem o trabalho, e aí o dado em si acaba não ficando, e o gestor ali fica, enfim, apesar, né, do trabalho ter sido contratado para o município, muitas vezes esse dado acaba não ficando, e o dado aberto então, um princípio que o Centro da Metrópole há 20 anos vem lutando por ele e agora se juntou, né, a força e a potência
aí da Oriorô para a gente conseguir avançar. E também, né, no uso de software livre, né? A área de geoprocessamento nem sempre teve um ecossistema tão maravilhoso como nós temos agora, só que agora a gente tem aí várias possibilidades tecnológicas para ter, né, uma plataforma em software livre com código aberto. O Simon vai falar mais detalhes na apresentação dele. E o terceiro princípio bem importante que a Sara levantou, né, é que o desenvolvimento da plataforma está sendo feito em parceria, num trabalho cooperativo, colaborativo, com os gestores. Para a gente, a tecnologia só funciona quando ela é, de fato, né, pensada e construída junto com os usuários, porque senão ela fica distante, acaba ficando, às vezes, até uma plataforma bonitinha, mas a gente não quer só bonitinha, ela está linda, viu? Mas a gente não quer ela só bonitinha, a gente quer que ela funcione. Tá? E aí, nesse momento, é importante dizer, né, que a gente reuniu algumas coleções de alguns temas. Então, por hora, nós temos os temas de saúde, educação e um levantamento maravilhoso que o censo demográfico nos disponibiliza, né, que o IBGE faz esse trabalho inacreditável, desse levantamento gigante nesse país de tamanho continental. E a ideia aqui, né, é que a gente possa, então, ter essa plataforma que vai reunir dessas várias instituições esses dados, esse trabalho maravilhoso que eles fazem já na coleta de dados primários, e a gente só organiza e junta, né? E a gente espera muito que a gente consiga, aí, ao longo do tempo, trazer outras dimensões e outros temas. Queria fazer uma observação importante, né, que quando a gente falou de qualidade de dados, a gente passou, e agora contando um pouquinho dos bastidores, né, a gente teve grandes discussões, por exemplo, com a angústia da geocodificação, do georreferenciamento dos equipamentos. A gente está falando do Brasil, que é gigante, né, e a gente pegando as bases oficiais, um percentual que não é pequeno, né, muitas vezes o pontinho não vai cair lá no lugar exato que deveria estar no mapa. E a gente, por um tempo, ficou se debatendo com essa angústia, inclusive a gente chegou a cogitar disponibilizar apenas os dados das regiões metropolitanas relativas aos equipamentos, porque a qualidade era muito heterogênea fora dessas regiões metropolitanas. Só que a gente voltou ao princípio. A ideia são dados abertos. Como é que a gente faz, então, para equilibrar? Né? Abrir isso, né? Mas, ao mesmo tempo, cuidar da questão da qualidade. Então, a gente vai ter na plataforma, aí Simon também vai mostrar, uma nota metodológica que, por exemplo, com relação à geocodificação, vai dizer, olha, esse dado aqui, ele está com uma baixa qualidade de geocodificação, esse outro está com uma alta qualidade. Então, a gente resolveu priorizar abrir os dados, deixar para todo mundo disponível, que todo mundo possa baixar, e vocês, portanto, vão encontrar em algumas situações dados que não estão com a precisão que a gente gostaria. E a gente espera muito que vocês nos ajudem a construir, a melhorar e a avançar para que essa plataforma fique melhor ainda. E, para não demorar muito mais, eu vou agora já quase repassando para o Simon, para a cereja do bolo, que vai ser a apresentação da plataforma em si. Queria só resumir rapidamente quais são algumas das ferramentas que nessa coleção a gente já tem disponível. Então, vocês vão ver que é possível visualizar dados em múltiplas camadas simultâneas, visualizar mapas comparativos, selecionar recortes populacionais distintos, visualizar alguns recortes sociais. Então, a gente teve também muito um trabalho de curadoria. Então, não é que a gente está disponibilizando só a variável tal como ela estava lá no banco de dados do IBGE. Teve um trabalho em cima da equipe de dados, que tem geógrafos, tem estatísticos, pensando em como que a gente coloca esse indicador de uma maneira que, para o gestor, ele já venha de uma proximidade, uma facilidade para a interpretação. Também temos ferramentas aí, uma das ferramentas que eu acho incríveis, que é você consegue trazer uma malha territorial do seu local. Simon vai mostrar isso, né? E então eu vou passar e deixar o gostinho, deixar agora ele desfrutar desse gostinho de apresentar para você todas essas coisas.
Ah, e por fim, não dá para deixar de ressaltar, né, que tem, obviamente, um link para que vocês possam baixar todos esses dados em mais de um formato. Então, eu termino aqui e queria terminar passando para o Simon, mas agradecendo demais. Eu preciso dizer que foi, assim, um ano maravilhoso de interações, muito trabalho, muito suor, pensando, tendo ideia de fim de semana, trocando, voltando, mas é uma equipe que sonha longe, né, e traz para a gente assim, uma energia para não desistir dos sonhos e continuar correndo atrás, que eu sou muito grata. Então, agora eu devolvo aqui para a Naomi, né, para a gente ir para a próxima parte. Obrigada, professora Mariana. Pessoal, já estamos aqui com 644 pessoas. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. A gente mandou de novo no chat o link, né, para quem ainda não conseguiu entrar, se vocês quiserem encaminhar pelo WhatsApp, enfim, a gente vai recebendo aqui as pessoas. E agora sim, a cereja do bolo, né, professora Mariana? Então, dando sequência aqui, eu convido de volta o Simon Fan, diretor de tecnologia do Instituto Oriorô, que vai fazer esse demonstrativo da plataforma GeoRedos para a gente. Simon, passo a fala para você aqui. Oba, legal. Vou compartilhar minha tela. Eu queria que vocês me confirmassem se eu estou compartilhando certo. Simon, o seu microfone está bem baixinho para a gente. Opa. Tá baixo? Tá ouvindo? Melhorou um pouquinho. Ixi, que estranho. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Tá. Se baixar de novo, pode me avisar, por gentileza? Claro. Gente, a minha tela certa chegou. Podem confirmar isso para mim? Chegou sim. Pronto. Então, vamos lá. Momentos de lançamento, né? Quem já trabalhou com tecnologia sabe como que é. Tecnologia tem duas características, né? Enfim, tem várias, mas duas que eu destaco ela funciona melhor quando tem gente, quando o desenvolvedor está perto, e a outra é porque, enfim, sempre dá problema nas mãos das pessoas e a gente, né? O pessoal, os usuários sofrem muito, eu sei disso, agradeço todo mundo que tem a paciência. E o outro fenômeno é que quando a gente lança também, ela tem uma tendência a, enfim, sair dos eixos. Vamos esperar que não saia. A gente testou muito, a gente batalhou muito para que não aconteça, mas se acontecer, peço a compreensão de vocês. Enfim, um outro preâmbulo que eu queria fazer é o seguinte: eu vou fazer uma demonstração da plataforma, e para isso eu vou precisar visitar alguns dos municípios brasileiros, para exemplificar algumas possibilidades de uso que a gente imaginou para a plataforma. Nada do que eu vou apresentar é uma análise territorial propriamente dita. Muito importante isso de ser dito. Eu, por exemplo, não sou urbanista, não tenho formação na área, e o que eu vou falar é exclusivamente do ponto de vista da ferramenta para exemplificar mesmo. Falo isso porque levo muito a sério análise de dados, análise territorial. Sei que a gente está falando de territórios reais, de gente, né, de políticas de muito suor e muito trabalho. E não vai ser em uma explanação de 5 minutos que a gente vai conseguir realmente falar alguma coisa sobre um território específico. Isso tudo para dizer que o que eu vou apresentar são casos muito superficiais, né, para exemplificar os usos, as potências de uso da ferramenta. O foco é na ferramenta. Isso também não é, de forma alguma, para reduzir o trabalho imenso de tratamento de dados dos dados que a gente está disponibilizando na plataforma. Muito pelo contrário, como a professora Mariana já disse, a nossa maravilhosa equipe de dados ralou muito para conseguir organizar esses dados. Mas a gente sabe também que o Brasil é um território imenso, tanto em escala quanto em diversidade, e seria impossível olhar com a dedicação necessária para cada município individualmente, que a gente vai fazer isso ao longo dos próximos capítulos dessa nossa experiência. Enfim, feito esse disclaimer, né, digamos assim, então vamos para a plataforma. A primeira coisa que é preciso fazer na hora de usar a plataforma é selecionar um município para começar a análise territorial. Né? Aqui é importante destacar, a GeoRedos conta com dados para todos os 5.570 municípios brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, sem exceção, como, né, a gente disse.
Acreditamos que ter dados qualificados é essencial e indispensável para entender, planejar e implementar políticas urbanas efetivas em municípios de todas as escalas, biomas, tipologias, características, do menor ao maior, né? O dado ele é absolutamente essencial. E aí, para esse nosso caso demonstrativo, eu vou selecionar uma cidade que eu não moro, né? Mas que mora no meu coração, Belém do Pará. Eu vou para lá, então. Vamos para Belém. Aí, uma vez que você vai para um município específico, a plataforma mostra aqui à esquerda, né, o painel de dados que temos disponíveis para aquele município. Eu vou passar mais detidamente por cada um deles, mas hoje a gente tem o painel de população e domicílios, o painel de infraestrutura e serviços urbanos, o painel de dados de educação, o painel de dados de saúde. E aí, para selecionar um indicador, né, acho que assim, quando a gente. Um primeiro número, um primeiro indicador que faz sentido, é natural que a gente queira olhar quando a gente vai pensar em políticas territoriais, é a gente tentar entender onde moram as pessoas, né? Aí, para isso, eu vou entrar na minha seção de população e domicílios, pessoas responsáveis, população e responsáveis, pessoas residentes. Então, a plataforma ela vai me ligar a primeira camada de dados já, né, mostrando um pouco da densidade demográfica. A gente está mostrando a densidade demográfica por 100 metros quadrados, né? E aí uma segunda pergunta que a gente vai necessariamente fazer nesse processo de planejamento de políticas territoriais então, para essas pessoas que moram nesses lugares, desse território, quais serviços públicos são ofertados? Quais serviços públicos precisam de mais investimento? O que falta, né? Então, eu vou entrar aqui na seção de infraestrutura e serviços urbanos. Todos esses são dados vindos diretamente do censo do IBGE, né? Aí vou até trazer alguns dados do censo de 2022, né? Um dado que saiu poucas semanas atrás, o dado sobre domicílios sem calçada. Então, quando eu ligo duas camadas de visualização, a plataforma me mostra em modo comparado as duas dimensões. Então, à esquerda eu estou vendo a densidade demográfica de Belém, né? E na direita eu estou visualizando a proporção de domicílios sem calçada. Então, a gente pode ver também alguns padrões, né, por exemplo, municípios mais na periferia, com grande densidade demográfica, mas que tem pouco calçamento. Posso pedir para visualizar outras informações, por exemplo, a presença ou não de iluminação pública. Deixa ele carregar um pouquinho. Bom, vou seguindo aqui. Mas eu vou entrar no caso, por exemplo, né, de educação. Digamos, por exemplo, que eu atue na Secretaria Municipal de Educação, e que eu esteja no momento, na verdade, pensando em políticas públicas voltadas para a primeira infância. Então, ao invés de ver a densidade demográfica de Belém para toda a população, eu talvez queira ver um recorte específico. Então, eu vou visualizar agora, ao invés da população geral, eu vou visualizar recortes de pessoas de 0 a 4 anos de idade. Então, aqui a gente consegue ver um pouco onde, né, onde a gente tem uma concentração maior de crianças de 0 a 4 anos de idade. E em cima dessa camada, eu posso querer visualizar uma informação relacionada a onde estão os equipamentos públicos de creche, por exemplo. Então, eu vou acessar na seção de educação, creche, eu vou primeiro visualizar por quantidade de matrículas, e aí a plataforma já me mostra, então, a localização das creches de Belém, de todas as redes de ensino. A gente sabe que creche, né, principalmente é atribuição da rede de ensino municipal, mas a gente tem dados para as outras etapas de ensino em que esse filtro de redes de ensino pode vir a ser bastante importante. E aí, em cima ainda das creches, eu posso querer visualizar um pouco a informação. Aqui eu estou vendo proporcionalmente ao tamanho do raio da bola, né, do ponto,
a quantidade de matrículas, mas eu posso querer ver alguns aspectos relacionados à infraestrutura. Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos que fazem sentido para creches. Então, banheiro de educação infantil, um banheiro especializado, né, especial com mais segurança para crianças pequenas. Posso querer visualizar presença ou não, existência ou não de infraestrutura de biblioteca ou sala de leitura, né? Então, a gente consegue ver nas cores, nas legendas de cores, as creches que têm salas de leituras ou não. Posso querer visualizar a oferta ou não de serviços de alimentação na creche. Enfim. Aí, uma vez entendido um pouco do contexto de infraestrutura de cada uma das creches, de cada uma das unidades, a gente pode também querer passar por um segundo momento. Um segundo momento de fazer uma análise de abrangência, de cobertura, de alguma forma. De tentar entender quanto que o meu serviço, a minha rede de instalações de equipamentos públicos de creche atende a população ou a quantidade de população que é atendida por isso, territorialmente, né, nesse sentido, quero dizer. Então, eu vou usar a funcionalidade de visualizar a área de influência. Então, aqui em alimentação ainda, eu vou usar o raio de influência e vou configurar, por exemplo, um raio de influência entre 500 entre 500 metros e 1 quilômetro. Porque eu estou pensando, enfim, nesse meu cenário hipotético novamente, né, que creche é um equipamento que muitas vezes é essencial para as famílias poderem deixar as crianças para poder ir para a jornada de trabalho, né, em especial as mães, muitas vezes. E que esse deslocamento da casa até a creche pode ser que tenha um benefício considerável em esse deslocamento poder ser feito a pé, porque são pessoas que muitas vezes dependem de transporte público, enfim, estou dando alguns exemplos. Então, aí eu vou também, né, vocês já podem ver o raio de influência dessas creches, desses equipamentos. Eu vou pedir para a plataforma unir as geometrias, para a gente ter uma visualização um pouco mais clara dessa área de influência da rede como um todo, na verdade, né? E aí, alguns vão me perguntar, né? Não, mas Simon, esse raio aí, ele é um círculo em volta das creches, não faz muito sentido, porque isso não leva em consideração topografia. Belém talvez faça sentido, porque é mais plano e tudo mais, mas em outros municípios que o relevo é acidentado, essa distância não é realista, não faz sentido. Uma pessoa não consegue se deslocar de um ponto para o outro. Ou então, que muitas creches têm, na verdade, creches, equipamentos, enfim, têm acesso a transporte público, e que as pessoas vão de transporte público a esses lugares, né? E que a malha, né, de distribuição de tempo e distância ela é muito modificada pela disponibilidade de transporte no local. E eu vou concordar 100%, 1000%, mais do que eu consigo, inclusive, porque é exatamente isso que a gente também quer explorar, né? A gente está estudando todas as maneiras possíveis com a nossa super equipe, inclusive, né, sei que eu estou falando com uma audiência super qualificada. Se vocês têm métodos, já implementaram formas de fazer isso, de utilizar a topografia, integrar as malhas de transporte para calcular a acessibilidade, né? Entre em contato com a gente quer saber como que foi feito. Mas a gente quer progressivamente ir apurando essa ferramenta também, né? Então, por exemplo, no futuro, potencialmente pensar em áreas de influência relacionadas a tempo de deslocamento, por exemplo, né? Áreas de influência quais partes de Belém, ou de cada município, estão a 30 minutos de uma creche, por exemplo, né? A 30 minutos de um ponto de ônibus, enfim. Acho que são coisas que a gente quer pensar na plataforma, mas aqui estou me adiantando, isso são cenas dos próximos capítulos, das próximas coleções. Seguindo adiante, uma coisa que, quando a gente fala de primeira infância, né, voltando para aquele exemplo, aqui, lembrando que a gente está vendo no mapa pessoas de 0 a 4 anos de idade, porcentagem com relação ao total de habitantes em cada um dos setores censitários. Primeira infância não é só educação, não é só creche. Muitas vezes é uma coisa muitas não, todas elas, é uma coisa que envolve muitas questões de saúde. A gente está falando de situações desde antes do nascimento da criança, no pré-natal, no acompanhamento pré-natal, até a maternidade, até a vacinação, enfim. Então seria importante a gente entender o contexto de saúde também. Quais são os equipamentos de saúde que são ofertados nessas regiões, né? Então eu posso entrar na camada de saúde,
fazer essa visualização aqui, vocês podem ver que ele já colocou todos os pontos, né, das UBSs no território e também colocou esse raio de influência pré-configurado em 500 metros. Eu posso alterar isso, como fiz para a educação, por exemplo. Vou adicionar em cima disso um outro indicador que pode vir a ser interessante para esse exemplo, que seria a presença de hospitais com instalações de atendimento neonatal, por exemplo. Isso são todos dados que vêm diretamente do DataSUS do CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Então, aqui vocês podem ver, de alguma forma, a distribuição dos territórios e os raios de abrangência dos equipamentos de saúde. Seguindo adiante, ainda nesse exemplo de primeira infância, quando a gente pensa em crianças, seria um absurdo pensar só nas crianças. Não faz nenhum sentido você pensar que uma criança ela existe por conta na cidade, né? A gente pensa... Por isso que agora eu acho que seria, muitas vezes, é interessante, pode ser que seja interessante, ver informações sobre a renda média mensal das pessoas responsáveis pelos domicílios. Então, eu vou voltar aqui para a população, densidade e rendimento, e eu vou ligar a camada de renda média mensal das pessoas responsáveis. Então, agora, à esquerda, eu estou vendo o mapa de crianças, né? Concentração maior de crianças, e na direita eu estou vendo a concentração maior de renda. Aqui a gente tem um padrão territorial, que é um padrão territorial que se reproduz em todas as cidades brasileiras, da concentração da renda nos centros e da redução para valores muito baixos nas periferias, desses valores de renda média. Né, de renda média, e aqui a gente vê um efeito, na verdade, dessa distribuição de renda. A gente está falando de setores censitários com maior preponderância de população jovem, com responsáveis que têm um rendimento menor para conseguir dar o suporte para essa população. Então, além de ver, né, isso, né, como eu já disse, isso é um padrão que se reproduz em todos os municípios. Eu acho que, além da gente ver esse padrão de distribuição da renda, acho que é bem, como eu posso dizer, é bem importante a gente entender que dentro dos próprios segmentos vulnerabilizados da nossa sociedade, sempre é possível a gente identificar recortes que são, dentro das pessoas vulnerabilizadas, mais vulnerabilizadas ainda. Então, eu queria, né, pensando ainda nesse caso da primeira infância, acho que eu posso querer ver muito próximo, muito relacionado à primeira infância, são também as mães. Então, eu vou desligar a camada de... Opa, eu desliguei errado. Um instante. Densidade de rendimento, pessoas responsáveis. Eu vou desligar a camada de faixa etária e eu vou, então, querer ver um pouco sobre a realidade das mães dessas crianças. Então, eu vou em 2010, pessoas... cadê? População de pessoas responsáveis, né? Aí, ao invés de ver pessoas responsáveis no geral, eu vou querer ver um recorte social específico. E aí, nesse caso, eu quero ver o recorte social por renda e sexo. Então, mulheres com renda de até meio salário mínimo. Então, o gráfico ele se coloca dessa forma. A gente tem, né, novamente, esse padrão territorial da distribuição desse recorte social, mulheres com renda até meio salário mínimo, no centro o número praticamente se torna zero, nas periferias a gente chega até valores próximo aí da casa dos 12, acima dos 12, inclusive, 12%. Enfim, acho que além de, né, dentro ainda desse contexto, uma coisa que é interessante a gente refletir sobre é que essas pessoas que moram nas periferias brasileiras, a gente sabe que elas precisam se deslocar muito para poder acessar as oportunidades de infraestrutura, de educação, de emprego, inclusive, né? Então a gente está falando aqui de uma relação centro-periferia que é muito marcante, novamente, em todos os municípios brasileiros. Então a gente deve pensar bastante que, né, nessa região, que é uma camada de dados que a gente não acabou não conseguindo trazer ainda, mas de concentração de atividade comercial, de estabelecimentos comerciais nos centros das cidades brasileiras. E aí eu queria também ligar um outro recorte, que é o de pessoas residentes. Eu vou fazer o recorte de pessoas negras.
E aí eu faço isso porque, apesar de ser um fato conhecido, né, do estudos sociais, do estudo do fenômeno urbano, sempre é muito chocante, na verdade, a gente ver e reparar que os dados mostram de uma maneira, né, uma fronteira quase, como que eu posso dizer, essa divisão territorial, essa delimitação, de que um mapa, ele praticamente é o negativo do outro. E aqui a gente está vendo Belém, mas esse é um fenômeno que acontece em todos os municípios brasileiros. Então a gente pode ir para Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui. Enquanto carrega, deixa eu só comentar, tá vindo bastante pergunta se já existem dados do censo, né, do último censo agora de 2022. Pessoal, existe sim, tá bom? Os dados Boa. do censo de 2022 que existem já estão na plataforma, vocês sabem, né, que não tem todos, mas o que já estão, vocês conseguem fazer o filtro ali por onde o Simão mostrou lá em cima agora, tá vendo? Então a gente. Boa, muito obrigado, Naomi. A gente pode ir para Belo Horizonte, a gente pode ir para Goiânia, Goiás. E aqui aproveito, né, mostrando como a gente tomou esse cuidado de trazer dados para todos os municípios brasileiros. A gente pode ir para São Luís, no Maranhão. É, eu vi no chat de relance que tem um pessoal de Arapiraca. Adoro lá também. Né, a gente tem, né, tem Arapiraca, a gente pode ir para Barreiras, no oeste baiano. Opa, Barreiras. Ué, Barreiras no oeste baiano. E vocês podem ver que os mapas eles dão sistematicamente o mesmo padrão. É, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Novamente, né? Um mapa o negativo do outro. E Rio de Janeiro, vou mostrar uma última outra. Rio de Janeiro. Aqui encontrei, a gente está vendo aqui, né? Aqui é Leblon, Copacabana, enfim. Aproveitando que a gente está agora no Rio, eu gostaria de passar para uma outra funcionalidade da plataforma que a gente tornou disponível. Vou desligar essas duas camadas aqui. Instante. Tem que me encontrar aqui, 2022. Densidade, moradores por domicílio, por exemplo, né? Ué. Os dados de 2022 estão. Eles estão na plataforma, eu juro para vocês, mas eles estão um pouco resistentes a aparecer hoje. Talvez sejam tímidos. Mas então vamos olhar para. Pronto, 2010 estão me ajudando aqui. É, né, eu queria mostrar uma outra funcionalidade que é, para entender a distribuição territorial, né, para fazer o planejamento urbano, a gente nunca pensa o surgimento das cidades, a construção das cidades dentro de um vazio. As cidades são sempre integradas, muito integradas ao seu contexto natural. Então, é muito importante que se entenda, na verdade, no planejamento, dentre muitas outras coisas, a vegetação, as áreas verdes, os corpos d'água, a hidrografia e o relevo, né? Então, pensando nisso, e aí pensando no relevo acidentado de muitas cidades brasileiras, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem essa ferramenta, que é uma ferramenta que ela ainda é experimental, que é a ferramenta de curvas de nível. Então, a gente consegue... Poxa, aí, dá um instante. Então, curvas de nível.
instantinho, gente. Bom, não sei explicar exatamente o que aconteceu com as curvas de nível nesse momento, mas ainda dentro desse tópico do relevo, a gente, né, pensou que é bastante importante conseguir visualizar da forma mais realista possível informações dos municípios para conseguir ter uma experiência mais imersiva. Ai, para ter uma experiência mais imersiva dentro né, da experiência de uso da plataforma. Então, a gente também, pensando nisso, a gente trouxe uma visualização que é para conseguir visualizar um mapa de satélite e também conseguir visualizar essas informações. Poxa, isso daqui eu queria muito mostrar para vocês. Dá um zoom, Simon, dá um zoom, porque às vezes a área está muito grande, ele não está conseguindo carregar. Que coisa. A gente trabalhou tanto para isso daqui. Como eu disse, hoje o efeito lançamento foi maior do que o efeito desenvolvedor. Ó, vou dar uma sugestão para você sair um pouquinho da 3D, mostra para eles onde que faz o download dos dados, que eu acho que é uma coisa importante, tem várias perguntas Sim. também no chat associadas a isso. Então vamos lá, né? Depois a gente tenta voltar aqui no 3D, mas a gente sempre consegue, né? A gente tem em todos os indicadores, a gente disponibiliza essa seção de fazer download de dados, e aí a gente tentou fazer com que seja o mais flexível possível. A gente sabe que a gente está falando com um monte de analista de dados, gente que adora dados, adora informação. Me incluo nesse time, e a gente não gosta quando tem uma plataforma muito legal. Quer dizer, a gente gosta, a gente adora plataformas legais, mas a gente não gosta tanto delas quando elas não mostram onde é que estão esses dados, porque apesar delas serem maravilhosas, muitos dados a gente precisa tratar manualmente, a gente precisa fazer cruzamentos outros, enfim. Então aqui a gente fez questão de disponibilizar tudo que a gente tem em todos os formatos que a gente conseguiu, e podem esperar que essa lista cresça em outros formatos, né? Então vocês conseguem baixar por CSV, baixar como GeoPackage, baixar como GeoJSON, KML, enfim, os diversos formatos. Olha só, deu alguma coisa aqui. Vocês viram lá no fundo. Eu vou até cancelar para ver se a gente consegue, mas vocês estão vendo uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês, a gente trabalhou bastante, conseguir trazer essa malha territorial também mais especializada no nível das construções, das quadras. A gente sabe que os setores censitários são uma abstração que muitas vezes é difícil de entender, né? A gente quer que essa plataforma seja útil não só para especialistas, mas que ela seja utilizada dentro de processos de participação, de discussão. A gente acha que o pilar de gestão democrática das cidades é absolutamente essencial e faz parte da essência também do que a rede se propõe, que a gente acredita. Então, conseguir tornar esse dado mais entendível para todas as pessoas, inclusive usar esses dados, né, dentro de contexto escolar. Cauê vai poder contar um pouquinho para vocês, né, de um projeto irmão, gêmeo, né, da GeoRedos. Então, aqui vocês conseguem ver, né, um pouco no fenômeno da cidade formal, da cidade planejada e da cidade informal, né, a distribuição desse uso. Vamos tentar de novo 3D, se não der, não deu, faz parte. Depois vocês tentem, e aí deve funcionar, deve ser alguma coisa besta. Mas, poxa, que coisa, eu queria muito mostrar. Mas vamos seguir, vou parar com isso daqui. Aí vou para a minha última apresentação, que é a última funcionalidade que eu queria apresentar para vocês. Eu vou para Florianópolis agora. Florianópolis, Santa Catarina. Aí, ao invés de visualizar a densidade de rendimento, eu vou visualizar infraestrutura 2022, infraestrutura, domicílio sem calçada, né?
Então, a gente consegue ver um pouco, né, em Florianópolis, onde a gente tem setores censitários com falta de infraestrutura relacionadas a calçadas. Só que um ponto muito importante é que raramente, esse mapa é muito legal, muito interessante, nos dá uma dimensão, mas raramente a política pública, como a gente bem sabe, é feita pensando no setor censitário. É uma unidade muito pequena para se pensar a política, né? O orçamento não é gerenciado no nível do setor, ele não é disputado no nível do setor, isso geralmente se dá dentro de um nível mais relacionado ao bairro. Aqui em São Paulo, né? Sou de São Paulo, a gente tem, por exemplo, nas diretorias regionais de educação para a área de ensino, para a área de educação, e tem as regiões de saúde, então, cada uma delas com uma malha ligeiramente diferente, adequada para os seus propósitos. Só que são aspectos que lidam com o mesmo território, com as mesmas pessoas. Então, é absolutamente importante que esses dados possam se compatibilizar. Então, foi pensando nessa direção que a gente desenvolveu uma ferramenta também para ajudar a, como posso dizer, reorganizar, reagregar os dados e os indicadores de acordo com malhas customizadas, malhas territoriais customizadas. Então, aqui a gente está vendo esses dados por setores censitários, mas eu posso vir aqui e carregar eu vou usar uma base de dados que eu baixei diretamente do Geoportal de Florianópolis, que é a malha de bairros de Florianópolis. Então, a plataforma está nesse momento. Vamos ver se esse daqui vai funcionar. Ela ingeriu os dados, né, da malha territorial de Florianópolis. Bom, esse daqui eu tinha um backup para mostrar. Né? E aí, aqui, ele recalculou as informações de Florianópolis, dos setores censitários, domicílio sem calçada, de acordo, não mais com setores censitários, mas de acordo com as regiões administrativas, onde o orçamento efetivamente se dá. Enfim, acho que, de uma forma geral, eu acabei conseguindo cobrir todas as funcionalidades que a gente desenvolveu da ferramenta. Uma funcionalidade super importante que... aqui do outro lado apareceu a gente, para vocês verem que eu não estou mentindo. Aquela era uma aba que eu já tinha salvo aqui, mas essa daqui vocês viram que ela ficou rodando e apareceu. Eu acho que se não também está todo mundo, como as pessoas estão vendo, elas já estão acessando, então talvez tenha uma super demanda aí, porque a gente tem muita gente. Deixa eu até te perguntar uma coisa, eu estava aqui respondendo em paralelo as perguntas. Você mostrou a nota metodológica? Não mostrei, Então, vou perdão. mostrar. A gente tem para todos os indicadores, esses daqui de calçada eles são novos, então a gente acabou não conseguindo ainda trazer, mas deixa eu aqui, eu vou pegar, por exemplo, para todos os indicadores, deixa eu ver aqui os que eu tenho certeza que são os que a gente não importou nessas últimas semanas. E eu queria aproveitar para dizer, tem um monte de gente perguntando, e a renda? A renda saiu dia 30, né, gente, antes do feriado. A gente está trabalhando loucamente, mas tinha um ponto da sanidade de todos. Eu até fiquei louquinha, não, vou colocar renda, mas aí A gente tentou, mas não deu. Né? Mas, Exatamente. assim, estamos tão ansiosos quanto vocês para deixar todos esses dados disponíveis. Mas da nota, comenta lá, Simon. Não, acho que todos os indicadores eles têm uma nota metodológica. A gente vai aprofundar ainda mais essas notas para detalhar mais o processo, mas aqui vocês podem ver todas as fórmulas de cálculo, as variáveis utilizadas para cada um dos indicadores, todos os scripts para processamento desses dados, né, que são o ouro dos dados também. Enfim, e acho que eu vou voltar para o download de dados, né, também para provar para vocês que funciona. Espero que funcione aqui. Acho que realmente o servidor está um pouco sobrecarregado agora, mas ele gera dinamicamente todos os dados que vocês estão vendo, e você também consegue exportar, né, só as variáveis que vocês têm necessidade. Aí, conseguiu. Então, acabei de baixar o meu arquivo e eu conseguiria, né, utilizar esse arquivo no QGIS, em todas as outras ferramentas. Então, acho que essa é um pouco uma parte de dados. Uma coisa que eu queria falar e reforçar muito, a gente valoriza, a gente acredita, na verdade, a gente acha que talvez seja o único caminho possível, na verdade, para a gente conseguir pensar realmente futuros sustentáveis. A gente acredita demais na tecnologia livre, software livre,
na comunidade de software livre, que, né, ela é a base, na verdade, de todas as tecnologias que a gente tem hoje. Então, servidores, né, o Linux, enfim, a gente está falando de milhares de coisas. A Redus e a GeoRedus foram construídas totalmente em cima de tecnologias livres. A gente se coloca à disposição para, inclusive, né, apoiar, discutir, conversar sobre tecnologia, os percalços, os desafios, enfim, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e dá para fazer muita coisa. A gente, nessa jornada, conseguiu descobrir todas essas coisas aqui. E a GeoRedus vai ser disponibilizada como software livre também. Então, tudo que vocês estão vendo será disponibilizado como software que qualquer pessoa, qualquer projeto vai poder baixar e utilizar. Esse é um código também, faço questão de ressaltar isso. Não é só para quem é desenvolvedor de software, a gente não fez só um software que funciona para GeoRedus, mas que é muito grande e não se encaixa de direito em outros sistemas. Esse visualizador de dados aqui, todo ele, o painel, toda a lógica de visualização, ele foi desenvolvido para ser compatível com diversas estruturas de dados, diversos sistemas, e ele pode ser utilizado no seu projeto, na sua instalação, né? Então, a gente fez questão de componentizar todas as peças do nosso sistema para conseguir também fomentar a construção dessa comunidade ao entorno desse projeto. Enfim, contamos aí com vocês. Eu acho que é isso. Apesar dos pesares... Eu posso tentar de novo Rio de Janeiro, gente? Estou aqui. Eu preciso. Tenta, sim, Trabalhamos mas não demais fica nisso. frustrado se não der, porque o link da plataforma já foi para o chat. Então, assim, Já é muita foi, gente né? acessando ao mesmo tempo. A Foi. gente tem mais de 600 pessoas aqui, Cadê o então pode ser negócio? que não dê, tá bom? Aí a Tá gente bom. passa para o Cauê. Acho que não vai dar. Ficamos aqui por hoje. Numa próxima apresentação, ou nas apresentações diretas com vocês, faço questão de mostrar isso, mas está muito legal. E é isso. Eu passo de volta. Perdão por extrapolar o tempo. Imagina, Simon, muito obrigada. O pessoal do chat está mandando várias perguntas, a gente vai responder elas todas no final, tá? Não todas por causa do tempo, na verdade, mas algumas delas. E por último, e não menos importante, eu gostaria de chamar aqui o Cauê Almeida, que é bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade de São Judas Tadeu, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrando em Educação pela UFMG, desenvolvedor de software e projetos no Centro de Estudos da Metrópolis, o CEM, e membro do Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares, a NUPED. Cauê, seja muito bem-vindo, eu vou passar a fala para você. Obrigado, Naomi. Eu vou compartilhar minha tela para apresentar alguns slides. Só um momento. Vocês já conseguem ver minha tela, os slides? Sim? Sim. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cauê, eu faço parte da equipe de terceirização do CEM, também participo, né, do projeto GeoRedus. Fazendo uma autodescrição rápida, eu sou um homem negro, tenho cabelos crespos grandes e tenho barba. Também estou usando uma camiseta marrom e meu fundo ele está desfocado. Queria dizer primeiro que também é um grande privilégio, né, estar nessa equipe repleta de gente tão qualificada quanto essa equipe, que trabalhou muito, muito, muito para concretizar esse projeto. E dizer que a gente está muito animado, assim, muito feliz, né, de demonstrar pela primeira vez a plataforma a público. Mas que esse evento, né, ele é só um grande, mas só um dos só o primeiro passo, né? Um grande primeiro passo desse projeto que a gente quer expandir, né? Expandir e aprimorar tanto em termos de tecnologia, mas também no sentido de colaboração em rede, né? Acho que todas as falas foram direcionadas a isso, quanto que a gente quer que esse projeto seja de fato colaborativo. Então, para essa minha rápida apresentação, eu queria só dividir com vocês algum desses próximos passos que a gente está planejando para expandir, né, e aprimorar essa plataforma e convidar vocês para fazerem parte dessa comunidade. Então, como vocês puderam ver na apresentação do Simon,
tem muita coisa bacana, tem muitos dados, tem muitos indicadores. Essa é uma primeira versão. Eu vi que no chat, né, não parou de perguntas sobre dados de mobilidade, dados enfim, tem uma afinidades que a gente também quer trazer aqui. Essa é uma primeira versão. Mas já tem bastante coisa lá, que eu acho que vocês podem, com o tempo, né, digerir isso, e a gente quer também ouvir de volta de vocês como vocês se sentem, né, usando essa ferramenta no dia a dia, no trabalho de vocês. Mas a gente sabe que para a gente subsidiar políticas públicas com dados, com indicadores, só essa oferta dessa primeira versão talvez não seja suficiente, né, dado a complexidades e os desafios que vocês encontram, né, na gestão pública. Então, nas próximas versões da plataforma, a gente quer incrementar ainda mais esse conjunto de dados, quer contemplar todos os interessados, né, nos dados e nos indicadores. Então, a gente também está com esse trabalho de, a partir da disponibilização, né, por exemplo, dos dados do censo de 2022, trazer eles para dentro da plataforma também. Então, sempre está nutrindo, né, está alimentando a GeoRedes com os dados atualizados. Mas para além da quantidade, né, e variedade de dados, a gente sabe que a dimensão temporal também é muito importante para avaliação, né, e monitoramento das políticas públicas. Então, a gente também está com o planejamento de aumentar a cobertura temporal dos indicadores, né, tanto os dados, né, que vêm do censo, né, que a princípio, né, nessa primeira versão a gente já tem de 2010 e 2022, com o que a gente tem disponível agora, mas também com os dados sobre educação e saúde, que são os outros temas que a gente tem também disponível nessa primeira versão da plataforma. São esses temas na educação e saúde que o Simon também demonstrou, que a gente também quer incrementar com mais dados e mais indicadores. Aí só para dar alguns spoilers, né, do que a gente quer trazer. Esses dados são de características dos usuários, que vai apontar, né, o perfil de quem utiliza esses serviços e apoiar, né, na formulação de políticas públicas mais focalizadas, e também indicadores de acessibilidade, né, que vai informar o quão distante, né, aqueles equipamentos públicos, aqueles serviços públicos estão longe dos moradores que estão dentro de uma determinada área do município, né. Acho que surgiram perguntas também se a gente vai trazer isócronos para dentro da plataforma. A gente também está se movendo dentro nesse sentido. Além disso, né, a gente também, durante o desenvolvimento, a gente teve interações muito interessantes, né, com gestores municipais. A gente apresentou a plataforma, né, discutiu um pouco com eles o que eles achavam, né, da plataforma, e eles apresentaram para a gente, que também foi algumas perguntas surgindo aqui, que como que a gente poderia alimentar com os próprios dados das prefeituras, né, os dados das secretarias municipais. E esse também, a gente está se movendo nesse sentido, né, de entender como que a gente pode criar funcionalidades que atendam essa demanda. Então, a gente está planejando, né, desenhando um programa piloto, né, que vai, pelo menos nessa fase inicial, ter uma prefeitura para a construção de uma área restrita no site, que permita que os gestores, né, ajustem a plataforma do jeito que melhor atenda, tendo a ideia, né, que os gestores possam alimentar a plataforma com os dados do seu próprio município, mas os dados vão ser restritos, né, podem ser restritos apenas para a visualização daqueles usuários que têm essa autoridade, né? Então, esse é um pouco do que a gente está caminhando também para garantir que a plataforma também reflita, né, uma perspectiva mais direta e alinhada com a realidade local daquele município. Como é um primeiro esboço do programa, que a gente ainda está desenhando, a gente não tem todos os detalhes, mas a gente espera em breve compartilhar mais sobre isso. E a gente falou muito de dados, apresentamos muitos dados, muitas coisas, né, muitos indicadores, mas a gente sabe que pode ser difícil sair desse mar de dados com algum plano de ação. Então, a gente está se movendo também no desenvolvimento de outras formas de visualização de dados, para garantir, né, para proporcionar para os usuários uma leitura mais dinâmica, né, e mais eficiente de diagnósticos que possam subsidiar as políticas públicas.
Então, dentro dessas visualizações que a gente está planejando implementar, são gráficos interativos que são integrados ao mapa e também que possa, por exemplo, permitir que a gente consiga identificar de maneira fácil e rápida como, por exemplo, um determinado estabelecimento de saúde vai estar se posicionando em relação à quantidade de leitos, né, em relação aos outros estabelecimentos daquele município. Isso é só uma ideia, né, um exemplo o que a gente pode avançar nesse sentido. Mas em outro sentido, a gente também quer expandir e aprimorar essas funcionalidades que o Simon demonstrou, né, de análises comparativas, né? Então tem algumas questões que a gente pode aprimorar, por exemplo, compatibilizar as legendas, né, que definem as cores que são coloridos os mapas em intervalos iguais, expandir, né, as formas de comparação também para comparar, por exemplo, indicadores de municípios diferentes, por exemplo, mas de uma forma amigável e intuitiva também. E como acho que estava embutido, né, em todas as falas aqui das apresentações, a gente tem como princípio no desenvolvimento dessa plataforma que ele seja colaborativa, né, que conte com a parceria dos próprios gestores, que são usuários da ferramenta, na definição das funcionalidades que a gente vai aprimorar e que vai expandir. Então, a gente quer garantir que esses recursos que a gente vai implementar vai estar alinhado com a realidade do trabalho da gestão pública e que essas funcionalidades, claro, que a gente vai implementar seja propriamente útil, né? Mas não só útil, como simples e fácil de serem usadas pelos gestores de uma forma autônoma também, né? E com isso a gente quer também, como eu disse, ampliar o leque, né, do tema de indicadores que a gente tem. Por enquanto a gente tem aqueles que o Simon apresentou, mas a gente quer aumentar esses temas, né, também já foi uma questão do chat, mas a gente quer fazer isso junto com parcerias, né? Então, junto com os gestores públicos, junto com os setores especializados nesses temas, para incorporar a expertise que eles têm desses temas na seleção dos indicadores, né, e de dados relevantes para a gente apresentar para a construção e formulação de políticas públicas. Então, acho que é muito importante, reforçando mais uma vez esse ponto, de como a contribuição, né, como que a gente quer receber essa contribuição de outras instituições, né, e da própria gestão dos municípios, né. E como o Simon disse também, né, essa questão da colaboração, ela não só faz presente, né, na plataforma de forma da gente quer recolher o feedback, né, para aperfeiçoar as funcionalidades, mas no próprio desenvolvimento tecnológico em si da plataforma, né. Então, a GeoRedes, ela se posiciona como uma plataforma de software livre, que preza pelo desenvolvimento de forma aberta, transparente e colaborativa. A própria plataforma, ela nasceu, na verdade, né, de dados abertos e de software livre. Então, nada mais justo, né, nada mais correto de a gente permanecer, né, isso como princípio também na própria plataforma. Então, a gente, só para contar um pouco sobre isso, né, já foi perguntas do chat, a gente está se preparando para receber contribuições técnicas, né, de código através do repositório GitHub que a gente tem, que está o código da GeoRedos, e também a gente está aberto para receber também propostas de cooperações técnicas, né, para outros aprimoramentos da plataforma. Então, só garantir que esteja claro que a gente tem como princípio, né, tanto os dados abertos, software livre, e que seja, enfim, de fato colaborativo. E só falando também um pouco sobre a navegação, né, a gente tenta deixar a plataforma o mais intuitiva possível, né, tanto no design quanto na usabilidade do sistema, mas a gente sabe que é uma infinidade, né, quase uma infinidade de indicadores e dados para a gente navegar e de visualizações. Então, a gente também está
trabalhando no sentido de ter parcerias para o desenvolvimento, né, de capacitações técnicas, né, e de treinamentos, e também da disponibilização de materiais, né, para o uso, né, do software. E por fim, eu queria apresentar também, acho que foi uma das perguntas do chat, né, se a plataforma permitiria, né, ao cidadão fazer o upload, né, de dados. E é isso que a gente acredita também. Então, a gente acredita que todo o potencial, né, que a gente está vendo com o uso de dados geoespaciais, ele pode ser mais enriquecido e ampliado, né, através da capacidade de colaboração por meio da participação da sociedade civil. Então, por mais que a gente tenha esses dados, né, dos órgãos oficiais que vai permitir para a gente fazer N diagnósticos, esses dados nem sempre cobrem todos os aspectos que são necessários no apoio de políticas públicas eficientes e eficazes. Por exemplo, os dados do censo, eles demoram 10 anos, né, para ser publicados e disponibilizados. Então, tem uma certa limitação, né, para um diagnóstico mais preciso. Então, nessa direção, a gente também está se movendo em desenvolver e já está testando funcionalidades de mapeamento colaborativo, que vai possibilitar a sociedade civil contribuir com dados geoespaciais por meio da própria plataforma. Então, a nossa visão é que os dados de mapeamento colaborativo, eles complementem os dados oficiais, né? A gente possa ter um cruzamento desses dados e que ele possa servir, né, como ponte entre a sociedade civil e a gestão pública, né? Tendo assim, gerando uma nova forma de participação social na gestão local. O desenvolvimento dessa funcionalidade, ela está ocorrendo no âmbito que o Simon já comentou, que é o projeto co-irmão da GeoRedos, que é a plataforma MAP. O MAP, ele tem como objetivo oferecer às escolas da educação básica, né, então principalmente do ensino fundamental e do ensino médio, um ambiente digital de mapeamento e aprendizado com dados geoespaciais sobre o território urbano, né? Então, proporcionar que os estudantes também criem uma visão mais crítica, né, e mais cuidadosa sobre o território em que eles estão inseridos, né? A plataforma MAP ela já tem uma versão no ar que que vocês podem acessar, mas a gente está atualmente numa fase piloto da atualização dela, que é bem legal também, que a gente vai usar a mesma tecnologia que foi usada na GeoRedos e que vai incluir essa área de mapeamento colaborativo. Então, a gente espera muito em breve compartilhar isso com vocês. Só para contar um pouco do piloto, a gente está realizando isso junto com a organização Cidade Ativa, nas pessoas de Mariana Clemente e Elaine Terrim, ao longo desse primeiro semestre de 2025, que está sendo um trabalho incrível, com 3 escolas públicas da cidade de São Paulo. A gente deve fazer os primeiros testes já agora nas próximas semanas desse mês. E a ideia, então, é que esses dados que a gente vai coletar, né, os dados que a gente vai ter de mapeamento colaborativo, também estejam disponíveis na GeoRedos, e ela possa ser uma forma com que a gestão pública possa receber, né, de forma organizada e eficiente as demandas da população. Então, já falei muito, né? Queria concluir que, em breve, porque a gente quer compartilhar mais desses avanços, né? Mais desses e outros avanços, para garantir, para dar, né? Que a gente está dando na evolução da GeoRedos, e a gente conta com vocês para o crescimento dessa plataforma, né? Então, eu vou passar a bola de volta para a Naomi. Tá com você agora, Naomi. Boa, muito obrigada, Cauê. Gente, parece que o Simon conseguiu carregar a base aqui de relevo do Rio de Janeiro. Simon, vou passar de volta para você mostrar, pode ser? Gente, desculpa a minha insistência, mas é que eu queria muito mostrar para vocês. Inclusive, é bom porque isso do relevo a gente pensou muito foi de uma sessão que a equipe de design para o projeto MAP, né? A gente identificou que usar 3D
permite a todo mundo ter uma experiência mais imersiva de entendimento do território, de onde se situa, né? Então, a gente estava vendo aquele mapa de cima do Leblon e aqui do Morro do Vidigal, da Rocinha. No 3D a gente consegue visualizar isso com muito mais qualidade, ter uma experiência de entendimento do terreno, da declividade, de forma muito mais intuitiva, enfim. Então, era isso. Era só para passar brevemente por isso. Perdão. Muito obrigado. Boa, o pessoal está gostando aqui, Simon. Gostou muito desse relevo. É muito bom dar uma outra dimensão mesmo, né? Obrigada. Bom, pessoal, acho que por causa do tempo aqui, até peço perdão para vocês de ter estendido um pouquinho, a nossa equipe está aqui colocando todas as perguntas e as respostas no chat que vocês mandaram, tá? Então, para não se estender demais aqui também, né? Que a gente tinha programado 20 minutos para as perguntas, mas aí a gente respondeu aqui as perguntas no chat para vocês, mas a gente também faz questão de compilar essas perguntas e respostas, e a gente vai deixar essas perguntas e respostas lá na biblioteca da comunidade da GeoRedos. Então, a gente pede para vocês entrarem lá na comunidade, né, façam parte ali, cliquem no botão solicitar inscrição. E se vocês ainda ficaram com alguma dúvida e a gente não conseguiu responder, a Marcela acabou de mandar aqui o link do nosso fórum, tá bom? Então, dentro da comunidade da GeoRedos, a gente vai ter o fórum, que vocês podem mandar ali as dúvidas, as sugestões, as dicas, né? O que vocês quiserem, porque esse trabalho é colaborativo, a gente acredita na construção colaborativa, né? Para essa plataforma, para projetos, enfim. Então, a gente pede para vocês mandarem as contribuições para a gente. E deixa eu ver o que mais falta aqui. Os agradecimentos, então, né? Os agradecimentos finais. Deixa eu compartilhar minha tela. Professora Mariana, você abriu o microfone? Eu abri, eu só queria que eu não agradeci, não sei se entrou na sua lista, mas eu vi que alguns dos gestores que nos ajudaram nessa caminhada, né, o Marcelo Favila da Secretaria de Saúde, enfim, alguns gestores estão aqui hoje, né, e faltou dizer, a gente comentou em algumas partes, mas agora dando um agradecimento específico, né, só faz sentido isso tudo com a participação de vocês, e a gente é muito grato, né? Vocês não, enfim, formalmente talvez não vão aparecer na tabelinha da equipe, que a Naomi vai mostrar, mas vocês fazem parte dessa equipe. A gente só não conseguia listar todos aqueles que a gente já conversou até agora, mas a gente vai achar um lugar dentro da plataforma para que tudo isso fique registrado. Queria super agradecer. Boa, obrigada, professora. Vou compartilhar aqui minha tela. Chegou, né? Então, essa foi a equipe que estava diretamente envolvida na realização da plataforma. A gente agradece muito toda a equipe de coordenação, então a professora Mariana Gianotti, do SEM, Tainá Bittencourt, Theo Santi e João Albuquerque, da FNP, Simon e eu, do Instituto Oriorô, Cecília Martins, da GIZ, no desenvolvimento da plataforma, o Simon, da Oriorô, Cauê, do SEM, Otávio, da 82 e parte da equipe do SEM também, processamento de dados, o Felipe, da FNP, a Clara, do SEM, Edgar Rodrigues, do SEM também, aplicações do piloto, a Mariana Clemente e a Elaine Terrim, do Cidade Ativa, parte da equipe do SEM também, equipe de comunicação, Janaína, André, Matheus, Marcela, do SEM, FNP e GIZ. Gostaria de agradecer a todos. Então, como a professora Marcela falou também, né, não colocamos todos os nomes aqui de todos os testes de usabilidade que a gente fez, de todas as reuniões, as conversas, mas fica aqui o nosso agradecimento estendido. Eu vou pedir para vocês, de novo, então, façam parte da comunidade da GeoRedos. Vocês podem, tem gente perguntando, né, como é que fica sabendo também das novidades. A gente vai lançando essas novidades na nossa newsletter, na nossa rede, né, na comunidade. E para quem perdeu, não se preocupa, que vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar o link depois para vocês assistirem com calma. Tudo isso na comunidade da GeoRedos, tá bom? Então, fiquem ligados ali. E, por fim, agradecer todo mundo aqui. A gente bateu mais de 650 espectadores simultâneos nessa transmissão. Então, a gente fica muito feliz com a participação de todas e todos aqui. E a gente vai dando um encerramento, então.
A gente gostaria de agradecer todas as perguntas enviadas, as dúvidas, os elogios também, né? E a gente gostaria de, enfim, poder continuar contando com a colaboração de todo mundo aqui, tá bom? A gente vai dar encerramento à transmissão, então. Grande abraço, pessoal. Muito obrigada.